Oi, meu nome é Wallace. Hoje eu vou continuar aqui sobre o capítulo 1, né, do livro Young and Friedman, 14ª edição. A gente vai falar aqui sobre sistemas de coordenadas, né, que é muito importante, né, na física. Então, para começar, né, nesses primeiros capítulos, os sistemas de coordenadas que vai ser mais importante para a gente vai ser o plano bidimensional, né, o plano cartesiano, que são os eixos coordenados, né, eixos ortogonais. Então, o eixo X aqui é a abscissa e o eixo Y é a ordenada. Assim, a gente tem o sistema de coordenadas, né? Então, eu vou dizer que aqui é o ponto zero, né? A origem. E, por exemplo, aqui vale 1, 2, 3, 4. Sempre em intervalos iguais. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Nesse sistema de coordenadas, eu posso marcar pontos. Por exemplo, esse ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse daqui de C. E a gente pode definir quem são esses pontos, né? Por exemplo, o ponto A, ele liga aqui no eixo Y em 2 e no eixo X ele liga em 3. Então eu posso dizer que o ponto A, ele é o ponto de coordenadas 3 e 2. Por convenção, a gente escreve o X primeiro, né? Um ponto qualquer aqui. E depois o Y, tá? O ponto B, ele tem as coordenadas 1 e 2. O ponto C, ele tem as coordenadas 2 e 1, certo? Então a gente pode fazer vários, né? Por exemplo, eu posso dar as coordenadas 4 e 3, e aí a gente vai ter aqui, 4 para X e 3 para Y. O ponto, essas linhas pontilhadas, né, tracejadas, se cruzam aqui nesse ponto, então esse daqui é o ponto D, certo? Então a gente pode fazer várias coisas assim. E o que a gente vai ter é que na física a gente vai ter gráficos, né, das funções. Então, por exemplo, eu poderia ter uma função que passa por todos esses pontos aqui, assim, certo? Então a gente vai ter gráficos aqui também, isso vai ser muito útil para a gente. Podemos também fazer isso para a terceira dimensão, né? 3 eixos. Então pode ter eixo X, eixo Z, que a gente costuma pôr para cima, e eixo Y. Na verdade, eu vou colocar assim, normalmente X aqui e Y aqui, tá? Podemos fazer dessa forma. Tem várias formas de fazer isso, certo? Você pode trocar esses eixos aqui de lugar, não tem problema. Só tem que ficar atento na regra da mão direita, beleza? E aí, a regra da mão direita eu vou explicar depois o que é isso, tá? Aqui seria um caso tridimensional. Claro, eu estou escrevendo no plano, então eu tenho que fazer dessa forma aqui. Mas cada um desses eixos são ortogonais entre si. Então quer dizer que esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza? Então tem que ficar atento a isso daí. 4 dimensões eu não consigo fazer isso no universo tridimensional, tá? A gente não consegue imaginar 4 dimensões no nosso universo, tá? Mas beleza. Outra forma que poderia aparecer esses eixos seria, por exemplo, assim,
eu costumo fazer assim quando eu estou resolvendo exercícios mais para frente. O X, ele aponta para fora da página, tá? Isso daqui é como se fosse uma pontinha de uma flecha apontando para fora da página. Se eu quisesse dizer que o X é positivo para dentro da página, era só eu colocar desse jeito assim, tá? Seria a bundinha da flecha. Então, a gente tem essa outra representação aqui. É como se você colocasse o seu lápis em pé em cima. O eixo X estaria em cima desse lápis, tá? Saindo da página. Dessa forma aqui é uma visualização em 3D mesmo, né? E dessa forma aqui é uma visualização em perspectiva, certo? Tá, mas aí quem que esses eixos representam? Esses eixos, eles vão representar as grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Elas são as propriedades dos fenômenos, tá? Que podem ser medidas, né? Elas são quantitativas, medidas quantitativas, né? Que caracterizam o sistema, tá? O fenômeno. Por exemplo, deslocamento é uma grandeza, tá? Então, deslocamento. Isso aqui é um vetor, a gente vai falar disso depois. Velocidade é uma grandeza física. Tempo é uma grandeza física. Aceleração é uma grandeza física. Deixa eu ver. Trabalho é uma grandeza física. Campo elétrico é uma grandeza física. Campo magnético é uma grandeza física, certo? E tem vários outros, tá? Não vou escrever tudo aqui não, né? Porque são muitos. Elas descrevem como que o sistema, né, está se comportando, tá? E aí, quando a gente for fazer gráficos, a gente vai colocar uma grandeza dessa aqui e a outra aqui. E aí a gente vai colocar os valores delas como pares ordenados, dessa forma aqui. E a gente vai criar essas curvas, beleza? Mas vamos aos poucos, né? E aí as grandezas físicas, elas, como eu disse, elas são quantitativas, então elas têm número, né? Só que elas também têm unidade, tá? E a unidade seria, por exemplo, a posição ou o deslocamento, a unidade deles. A gente fala, quando a gente está falando de unidade, a gente põe entre colchetes assim, e a unidade do deslocamento é metro no sistema internacional, tá? De unidades. Mas poderia ser também quilômetro, né? Poderia ser centímetro. Então qualquer unidade aqui de deslocamento, né? De comprimento, por exemplo. Velocidade. Qual seria a unidade de velocidade? Unidade de velocidade pode ser metro por segundo, pode ser quilômetros por hora. Nos Estados Unidos usa muito milha por hora. Nem sei como que é o símbolo disso, se é MI, não faço ideia. Mas tem vários, certo? Aqui, por exemplo, poderíamos ter colocado centímetro. Polegada, também não sei como que é o símbolo de polegada, tá? Aceleração, a unidade de aceleração, a gente vai ver depois que é metro por segundo ao quadrado. Poderia colocar quilômetro por hora ao quadrado? Poderia, mas é esquisito, a gente não costuma usar muito não, tá? A unidade de trabalho, a gente vai ver que é o joule. A unidade, né, ela vai dizer aí quanto, né? Por exemplo, a grandeza diz a quantidade em número, por exemplo, sei lá, 12 de deslocamento, mas 12 o quê? 12 metros, certo? A velocidade 20 o quê? Metros por segundo, quilômetros por hora, vai ter diferença entre uma e outra, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de coisa. E um aqui que é bem fundamental, né?
é o tempo. A gente esqueceu aqui de falar dele. A unidade do tempo pode ser segundo, pode ser minutos, pode ser hora, pode ser, sei lá, ano. Não é muito usual, mas pode ser, certo? Então tem vários, né? Várias grandezas e cada uma com a sua unidade aí que a gente vai ver aos poucos, tá? Aí só puxando um gancho aqui no tempo, pra gente aqui na Física 1, o tempo ele é absoluto, tá? Então o tempo que passa entre dois eventos, para mim, vai ser o mesmo tempo para você. Se a gente medisse no nosso relógio, o tempo que eu meço entre um evento e outro é o mesmo tempo que você mede, tá? Então aqui a gente vai considerar isso. E as unidades podem ter prefixos, tá? Como é o caso aqui, ó. Tá? Esse K aí é um prefixo. Outra que a gente tem isso também é a massa, né? A massa, por exemplo, a gente costuma usar em quilogramas. E esse K aqui é um prefixo também, tá? Então, quais são os prefixos, né? Quais são? Vou colocar aqui. Tem esse T, G, M, K, H, D, A, Dzinho, Czinho e Mzinho. Esses aqui são os que a gente costuma usar mais, mas esse H e esse DA aqui usa bem pouco, tá? Então vou colocar aqui o nome deles, o nome de cada um desses prefixos. Esse daqui chama tera, esse aqui giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Alguns deles vocês já devem estar pensando aí qual é o significado, né? Aposto que esses aqui a gente escuta bastante, né? Porque a gente mexe com memória de celular hoje em dia. Não só de celular, né? De computadores também. Então é bem comum aí. A gente tem aqui 10 elevado a 12. Esse daqui vale 10 elevado a 9. Esse daqui 10 elevado a 6. 10 elevado a 3. Aí o daqui é 10 elevado a 2. O daqui é 10 elevado a 1. Aqui é 10 elevado a menos 1. Aqui é 10 elevado a menos 2. E aqui é 10 elevado a menos 3. Tem outros também, né, que eu esqueci de escrever aqui. Tem esse daqui, que a gente chama de micro. Que é 10 elevado a menos 6. E tem o nano. Que é 10 elevado a menos 9. Tem outros, tá? Mas eu não coloquei eles aqui. Esses aqui é os que a gente vai ver mais. Só que tem dois aqui que a gente não vê muito, não. Esses dois aqui. Só que eu queria colocar eles para poder só chamar a atenção, tá? O que significa essas coisas aqui, né? Isso daqui são potências, né? Esse 10 elevado a 12 é a mesma coisa que 10 vezes 10, 12 vezes. É você escrever 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 12 vezes. E esse é um número 1 seguido de 12 zeros, né? Teria que colocar 12 zeros aqui, certo? E a mesma coisa vale para os outros, né? Daqui é um número 1 seguido de 3 zeros, daqui é o número 1 seguido de 2 zeros e assim vai, tá? Beleza, então vamos fazer um exemplozinho básico aqui. O que significa dizer, por exemplo, 10 quilômetros? 10 quilômetros. Então, o 10 é o número da grandeza, né? 10. E o metro seria a unidade. A unidade aqui, ó, de deslocamento. Então, nós temos 10
Só que o K, né, que é o quilo, ele vale 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 metros, certo? Então, só no lugar do K eu coloquei o 10 elevado a 3. E aí, para quem lembra aí, né, multiplicação de potência é só repetir a base e somar os expoentes. Aqui é como se tivesse 1, né? Então, somando os expoentes é 4. Então, 10 elevado a 4 metros. Então, 10 quilômetros é a mesma coisa que 10.000 metros, certo? Então, a gente vai fazer esse tipo de coisa toda hora na física, tá? Porque os exercícios do livro, eles são numéricos. Na UFV, a gente resolve os exercícios de forma literal, de forma algébrica. A gente não substitui os números, tá? A gente resolve tudo com letra. E aí depois, a gente, no final, que a gente acha a resposta é com letra, a gente substitui o número para poder comparar com a resposta do livro. E quando você for substituir o número, você vai ter que fazer esse tipo de conversão, tá? Por exemplo, então, se eu quisesse passar para centímetros, vamos supor que eu tenho lá que uma coisa vale 51 metros. Quero passar para centímetro. É só eu ver aqui o seguinte, ó. 1 metro vai ser quantos centímetros, né? O centi é 10 elevado a menos 2. Então quer dizer que ele divide por 100, né? Porque isso daqui é 1 sobre 100, tá? Né? Vamos fazer aos poucos aqui, ó. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 é 100, né? Então é 1 sobre 100. Então o centímetro está dividindo por 100. Então é o seguinte. Se eu quero quero colocar o centímetro aqui, né? Para fazer isso dividir por 100, eu tenho que multiplicar também, né? Então vai ficar 51 vezes 100 dividido por 100. Certo? Só que o 100... Vou colocar esse 100 para cá, esse daqui de cima. E esse 100 aqui, ele é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2. Certo? Então, ó, 51 vezes 100 vai dar 5.100. Certo? E isso daqui eu posso passar para cá como 10 elevado a menos 2 metros. E 10 elevado a menos 2 é o centímetro. Então é bom você tentar desenvolver esse tipo de raciocínio, tá? Então 5.100 centímetros. Beleza? Então 51 metros tem 5.100 centímetros. Então aí foram 2 exemplos, né? E agora a gente pode começar a resolver exercícios, beleza? Então vamos lá, né? Exercício 1. Quantos milímetros há em 3,5 metros? O milímetro, ele divide por 1000, tá? Porque isso daqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 1000, tá? Então, 1 milímetro divide por 1000. Então, vamos fazer a mesma conta que a gente fez ali agora, só que para o milímetro. E a miligrama é a mesma coisa com a grama, tá? A miligrama é a milésima parte de uma grama, tá? E o quilograma é 1000 vezes uma grama, tá? Então, esse K serve para isso. Esse H e esse DA aqui, eles são, né, hecto e deca, né? Esse daqui seria 100, por exemplo, 100 metros. Então, 1 hectômetro seria 100 metros. 1 decâmetro seria 10 metros, tá? Só que isso não serve só para a unidade de metros, tá, gente? Isso serve para grama, como eu falei. Isso serve para qualquer unidade, para joule. Por exemplo, você pode falar quilojoule, pode falar megajoule, gigajoule. Até lá no celular, por exemplo, você fala gigabytes. Você está falando de
1 bilhão de bytes, tá? 10 elevado a 9 bytes. 1 megabyte é 1 milhão de bytes, tá? Então esse 10 elevado a 6 aqui é 1 milhão. 1 kilobyte são 1000 bytes, tá? Eu sei que tem uma questão lá de que 1 kilobyte, eu acho que é 1024 bytes na verdade, mas vamos ficar aqui nessa definição aqui, porque na física a gente vai usar dessa forma aqui, tá? Aí tem lá o terabytes também, né, nos SSDs e nos HDs e tal. Micro aqui costuma ser muito utilizado lá no microscópio, né? Por isso que é o nome microscópio, que é para você ver objetos do tamanho aqui da escala de micrômetros, né? Coisas assim. Na régua, por exemplo, você tem o milímetro, que é a menor quantidade que dá para medir na régua. É o tamanhozinho ali entre dois risquinhos pequenos, né? Tem o centímetro na régua e tem o milímetro. Em 1 centímetro tem 10 milímetros, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Quantos milímetros há em 3,5 metros? Então você tem 3,5 metros e você quer transformar isso para milímetros. Lembrando, 1 milímetro divide por 1000. Então vou multiplicar e dividir por 1000, tá? Então vai ficar 3,5, vai ser 1000, né? Multiplicando e dividindo por 1000. Por que eu multiplico e eu divido? Porque se eu só multiplicar, eu vou estar mudando o valor, né? Ou se eu só dividir, eu vou estar mudando o valor. Mas quando eu multiplico e divido, eu estou mantendo o mesmo valor, porque 1000 dividido por 1000 é 1. E 1 vezes 3,5 é 3,5, então não tem problema, tá? Fazer isso. Então aqui vai ficar 3.500. E 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 metros. E 10 elevado a menos 3 é mili. Então eu posso substituir isso pelo prefixo mili. Então vai ficar milímetro. Beleza? Então 3,5 metros tem 3.500 milímetros. Beleza? Esqueci de falar, tentem resolver os exercícios, né, antes de eu fazer aqui, beleza? Então, ó, quem é mais velho, né, no número 2? Um gato de 79 meses e 23 dias ou um cachorro de 6 anos, 7 meses e 17 dias? Considere um mês igual a 30 dias. Tem várias formas de fazer isso daqui, mas eu vou ir para que eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil passar isso para anos, né? Passar esses 79 meses para anos. Então, ó, olha só. Um ano tem 12 meses, certo? Então, eu acho que é mais fácil eu tentar dividir 79 por 12, tá? Então, assim, não é difícil ver que vai ser 72, né? 72 dividido por 12 que vai dar 6, né? Mas se você não conseguir ver isso, você pode tentar dividir aqui, ó, por 12. Então 7 por 12 não vai, aí vai ser 6, né? Acabou que a conta é ela mesma, né? Não adianta muito, mas aí aqui dá 72, aí você vê que sobra 7, né? Então vai ser o que? 6 anos, né? 79 meses é igual a 6 anos e 7 meses. Beleza. Só que tem mais os 23 dias. Então, 6 anos, 7 meses e 23 dias. Certo? Muito fácil, né? Você vê aqui, ó, 6 anos, 7 meses, né? E 17 dias. Então, uma diferença aí de 6 dias. Então, o gato é mais velho do que o cachorro, 6 dias, certo? Não é muito difícil ver isso daí, é só você pensar aqui que o outro tem 6 anos, 7 meses
117 dias. Então esse daqui, que é o gato, é 6 dias mais velho. Você poderia passar tudo para dias? Poderia, né? Até coloquei que considera um mês com 30 dias. Você poderia também passar tudo para meses, né? Provavelmente ia aparecer números quebrados aí, ia ficar esquisito, mas daria para fazer, certo? Então não haveria problema com isso. Então vamos para o 3. Uma aula começa às 8 horas e termina às 9h40, que é normal na UFV, tá? Quantas horas dura essa aula? Você pode ficar tentado a falar que dura 1 hora, 1,4 horas, tá? Porque aqui, ó, você olha que tem 1 hora e depois mais 40 minutos. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque 1 hora não é 100 minutos. Se 1 hora fosse 100 minutos, aí seria isso daqui mesmo. Mas 1 hora é 60 minutos. Então a gente não pode fazer desse jeito. Como que a gente deve fazer? A gente pode fazer uma regra de 3, tá? Bem simples aí. Ou você pode fazer outra coisa também, que é o seguinte, ó. É 1 hora e 40 minutos, né? Ou seja, 1 hora mais 40 minutos. Só que 1 minuto é quanto tempo de 1 hora? 1 minuto é 1/60 de 1 hora, certo? Ou seja, se 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 1/60 de hora, certo? E aí, esses zeros aqui pode cortar, né? E aí você fica com 1 hora mais 4/6 horas. Ou, né, 2/3 horas. Simplificando em cima e embaixo. Aí você fala, ai meu Deus, o que eu faço com isso agora? Tem um 3 aqui embaixo, e para eu poder somar esses dois, precisa ter um 3 aqui embaixo também. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Porque dessa forma, eu consigo somar as frações, né? E você observa que... Por que eu multipliquei em cima e embaixo? Porque eu não posso mudar o que está aqui. Se eu só dividisse por 3, eu ia estar mudando a fração. Então eu multipliquei em cima e embaixo, porque 3 dividido por 3 é 1. Então não muda nada. Então aqui vai ficar 3 horas mais 2 horas sobre 3. E isso vai dar 5 horas sobre 3, beleza? Aí você pode dividir aí, tá? Vai dar um número quebrado, vai ficar esquisito, mas você pode fazer isso. A gente pode fazer para ver quanto que vai dar, né? Então eu vou ir na calculadora. Então 5 dividido por 3 dá 1,67 mais ou menos, né? Então isso daqui dá 1,67 horas, tá? Então não é 1,4, tem que tomar cuidado com isso. Agora, quantos minutos dura essa aula? Pô, 1 hora mais 40 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, basta somar, né? Então isso vai dar 100 minutos. A do meio bem de boa. Beleza? Quantos segundos dura essa aula? Basta a gente pegar esse resultado aqui, né? É mais fácil. Porque se você pensar 100 minutos... Um minuto tem 60 segundos, né? Então 100 minutos vai ser 100 vezes 60 segundos. Então 100 minutos vai ser igual a 6.000 segundos. De boa também, né? Beleza, espero que vocês tenham entendido aí, né? Como que faz isso. E vamos para o próximo, ó. Qual avião é mais rápido? Um que viaja com uma velocidade média de 720 km por hora ou um que viaja com uma velocidade média de 210 metros por segundo. Então a gente pode transformar
o metro por segundo para quilômetro por hora, para poder comparar, né? Não tem como comparar coisas diferentes. Ou a gente pode transformar o quilômetro por hora para metros por segundo para poder comparar. Eu acho mais fácil passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Então vamos lá, né? Vamos pegar os 720 quilômetros. Coloquei quilograma. Quilômetro por hora. Aí aqui, né? Vou colocar a hora aqui embaixo. Aí, vamos lá, né? Ó, o K, ele vale 1000, né? Lembra disso? O K vale 1000. Que é 10 elevado a 3. Então, o K é 10 elevado a 3 metros. E quantos segundos, né? Porque a gente quer passar para metro por segundo. Então, quantos segundos tem em 1 hora? Vamos pensar. Em 1 hora tem 60 minutos, certo? E em 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60. Tem 2 zeros, então a gente sabe que no final vai ter 2 zeros. O resultado. E 6 vezes 6, 36. Então, 3.600, certo? Então, 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos. Só que eu posso colocar 3,6, ó. 3,6 vezes 10 elevado a 3. Dá a mesma coisa aqui, 3.600. Certo? Então, olha só. Corta, né? Divide um pelo outro. E 720 dividido por 3,6. Então, só que olha só, aqui eu posso fazer 7,2 vezes 10 elevado a 2. Assim. Só que 7,2 é 2 vezes 3,6. Coloquei esse número para poder ficar fácil fazer a conta mesmo, tá? Então, olha só, 3,6 segundos. Note que 3,6 corta com 3,6. E aí a gente fica, então, com 2 vezes 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 200 metros por segundo. Ou seja, o avião com a velocidade média, né? Que a gente vai ver depois o que é velocidade média. Mas o avião com essa velocidade é mais rápido, né? Porque ele tem 210 metros por segundo, enquanto o outro tem 200 metros por segundo. Beleza? Então, vamos resolver as 5 aqui agora. Um estudante deseja fazer algumas medições. Ele irá medir a área de seu quarto, a altura de sua casa, a largura de sua rua, a velocidade média de sua bicicleta, o tamanho de uma formiga pequena, o tempo necessário para uma pedra abandonada da laje de sua casa chegar ao chão e a quantidade de água necessária para tomar um banho de 5 minutos. Quais unidades são mais indicadas para cada uma dessas medições, respectivamente? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui pela primeira. A área de seu quarto. Um quarto, normalmente, a gente pode medir em metros, né? As dimensões dele. Por exemplo, um quarto quadrado assim, pode ter lados, né? De 3 metros cada lado. Cada quadradinho desse seria 3 metros. Então, a área seria 3 metros elevado ao quadrado. E isso aí vai dar 9 metros quadrados. Porque metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então, você olha, né, que vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja,
9 metros quadrados, né? Cada quadradinho seria 1 metro quadrado. Beleza. Ou seja, né? A unidade para medir a área é metro quadrado, né? Poderia ser centímetro quadrado, decâmetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado? Poderia. Só que ficaria muito estranho. Porque, por exemplo, olha, aqui está pedindo quais unidades são mais indicadas para cada uma dessas medições, respectivamente. Ou seja, na ordem, né? Se colocar centímetro ao quadrado, olha só o que ia acontecer. Então vai ficar 9. Aí eu vou colocar aqui, ó, da seguinte forma. Isso aqui está elevado ao quadrado. Tô trocando metro por centímetro. O centímetro centi é 10 a menos 2. Então eu preciso que apareça 10 a menos 2. Então vai ser 10 a 2, 10 a 2. E o metro continua aqui. Aí, esse 10, 1 sobre 10 a 2 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Então, esse 10 elevado a menos 2 é o centi, né? Que é o prefixo. Então, vai ficar 10, 9 vezes 10 a 2, centi ao quadrado. Aí agora eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado para virar centímetro ao quadrado. Então ia ficar 9 vezes 10 ao quadrado, né? Tá aqui 10 ao quadrado já, só que isso está elevado ao quadrado, então fica 10 a quarta. E aqui centímetro quadrado. Olha só o tamanho desse número, quantos centímetros quadrados que isso teria, né? Suponha que isso daqui seja 1 centímetro, esse quadradinho seja 1 centímetro. Quantos quadradinhos desse caberiam no chão da sua casa se ele tivesse 9 metros quadrados? Seriam 90 mil quadradinhos desse. Então fica meio inviável fazer a conta desse jeito, né? Outra forma que você poderia ter feito isso daqui, que seria muito mais fácil, né? É pensar, 1 metro são 100 centímetros, né? Então seria 9 vezes 100 centímetros ao quadrado. E aí você já ia ver que ia dar 10 elevado a 4 centímetros quadrados, ou seja, 90 mil. Beleza? Então, centímetros vai ficar ruim. E quilômetros também fica ruim, porque ia ficar um número muito pequeno. Você pode testar aí para poder ver. Então, o mais adequado é em metros mesmo, né? Metros quadrados. Beleza? Então vamos lá para ver qual unidade que é metro quadrado. Centímetro quadrado poderia, mas como eu disse, não vai ajudar, vai ficar um número muito grande, né? Não é muito indicado. Então não é essa, não é só metros, né? Então não é essa também. E não é metro cúbico, porque metro cúbico não é unidade de área, é unidade de volume. Então é uma dessas duas, beleza? Então vamos agora para a segunda. A gente já eliminou 3, né? Então essa questão é bem fácil. Então a largura é a altura de sua casa. Quando você vai medir a altura da sua casa com a trena, né? Vai dar um pouco mais ali de 2 metros, né? Vai dar uns 3 metros mais ou menos. Por quê? A altura da sua casa não é muito mais alta do que você, provavelmente, né? Até o teto. Você pode ter mais ou menos aí entre 1,40 m e 1,90 m. A sua casa tem um pouco a mais que isso, então vai dar ali uns 3 metros, né? Arredondando aí. Então, assim, a unidade adequada é metro, né? Então aqui, ó, já tá aqui em metro, beleza? Nas duas. Olha só, agora a gente tem esse Dan por segundo e esse quilômetro por hora. Eu nunca vi falar desse Dan aqui por segundo. Então a gente meio que já sabe que não vai ser esse, né? Mas vamos lá, o que é o DA? O DA é decâmetro, é deca, né? Que vale 10. E o metro é 1 metro mesmo, né? Então o Dan vai ser 10 metros por segundo. É um valor muito estranho. Se a gente ver aqui, ó, é a velocidade média de sua bicicleta que está pedindo. Uma bicicleta, ela não vai andar 10 metros em 1 segundo, né? Então é um valor muito estranho para poder usar como unidade de velocidade. É mais fácil a gente usar quilômetros por hora, né? É o que a gente vê mais por aí, certo? Então
a resposta já vai ter que ser essa daqui. Então a letra B está errada. Beleza. Mas vamos continuar, né? Só para poder ver aqui. O tamanho de uma formiga pequena. A formiga pequena, né? Ela vai ter um tamanho mais ou menos desse tamanhozinho aqui, ó. Ela é menor do que um centímetro, né? É menor do que isso, certo? Então, se ela tivesse tamanhos entre esse tamanho e esse tamanho aqui, assim, por exemplo, o ideal seria centímetros, tá? Mas como ela é menor do que isso, é uma escala menor, que é a mesma que é a menor escala que tem na régua, né? Que a gente tem lá aquela régua de 30 centímetros. A distância entre dois risquinhos pequenos daquele é 1 milímetro. Então aqui o mili vai ser o melhor pra gente. A gente vai querer medir isso em milímetros, tá? Então milímetro é o mais adequado nesse caso. Então a gente vê aqui, ó, que já tá aqui, ó, milímetro. O próximo. O tempo necessário para uma pedra abandonada da laje de sua casa chegar ao chão. Pensa, a pedra vai demorar hora, minuto para poder fazer isso? Qual é a altura da sua casa? A casa teria que ser muito alta para demorar 1 hora, né? Para poder cair até o chão. Então, um segundo é o mais adequado. E o último, né? A quantidade de água necessária para tomar um banho de 5 minutos. Obviamente, né? A gente vai olhar isso em litros. Poderia olhar em centímetro cúbico? Poderia, mas centímetro cúbico ia dar muitos centímetros cúbicos, tá? Ia ficar uma conta muito grande. Você pode tentar fazer isso. Como a gente vai ver aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então você pode pegar o decímetro cúbico e tentar transformar em centímetro cúbico. Você vai ver que vai dar muitos centímetros cúbicos, tá? Então, o litro é o mais adequado. Então a resposta é a letra C. Então vamos para o último, né? Uma banheira possui as seguintes medidas: 1,5 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Quantos litros de água são necessários para encher a banheira, sabendo que o nível da água deve estar 10 centímetros abaixo do topo? Considere que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então vamos lá, né? Como a gente quer passar para litro, né? E a gente só sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então é bom a gente passar tudo para decímetro, né? Então é o seguinte, vamos desenhar aqui a banheira. É alguma coisa mais ou menos assim, né? Como se fosse uma caixa, né? Então ela vai ter aqui 1,5 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Como a gente quer saber o volume, então a gente tem que multiplicar essas dimensões, porque uma caixa, né, o volume de uma caixa é a multiplicação das dimensões. Então 1,5 metros vezes 50 centímetros vezes 70 centímetros? Não, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele pergunta quantos litros de água são necessários para encher a banheira, sabendo que o nível da água deve estar 10 centímetros abaixo do topo. Se o topo é 70 centímetros, 10 centímetros abaixo, então é 60 centímetros. E aí tem um jeito fácil e tem um jeito difícil de fazer isso. Como que a gente pode fazer, né? Vamos fazer do jeito difícil primeiro. 1 decímetro seria 10 a menos 1 metros, né? Porque desce, né? O prefixo aqui é 10 a menos 1. Então, a gente tem que fazer aparecer esse 10 a menos 1 aqui. Então, vamos lá, né? Do jeito mais complicado aqui primeiro. Então, ó. Vou pegar 1,5. E para eu fazer aparecer o 10 a menos 1, eu tenho que multiplicar e dividir por 10, né? Então, ó, vou multiplicar por 10 e dividir por 10.
eu tenho que fazer isso porque eu não posso mudar o que está aqui, né? 10 dividido por 10 é 1, então continua a mesma coisa. Aí o centímetro é o seguinte, o centímetro é 10 a menos 2. Então, eu vou trocar o centímetro por 10 a menos 2. 10 a menos 2 metros, né? Então, vou colocar aqui, ó. 10 a menos 2 metros. Aí aqui é a mesma coisa. Então, 10 a menos 2 metros. Aí você pode pensar, meu Deus, o que você está fazendo? Vamos lá, aos poucos, ó. Aqui eu posso multiplicar, então aqui vira 15. Aí 1 sobre 10 é 10 a menos 1. Olha só. E o 50, né? Repete. 10 a menos 2 eu posso fazer como 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 metros. E aqui a mesma coisa de novo. 60, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 metros. Aí observe, né, que 10 a menos 1 metros, 10 a menos 1 metros vai ser 1 decímetro. Então, a gente pode substituir. Então, 15, 10 a menos 1 metro é 1 decímetro. Aí o 50 eu posso abrir ele em 5 vezes 10. Com esse 10 a menos 1, eles vão se cancelar. Aí 10 a menos 1 metros aqui vai ser 1 decímetro. O 60 eu posso fazer a mesma coisa, abrir em 6 vezes 10. Então com esse 10 a menos 1 vai cancelar e isso aqui vira 1 decímetro. Então cancela, cancela. Beleza? Aí o que sobra pra gente é 15 vezes 5 vezes 6. Aí decímetro vezes decímetro, decímetro ao quadrado vezes decímetro, decímetro ao cubo. Certo? Então 5 vezes 6, 30. 3 vezes 15, 45. Com o zero, 450. Então 450 decímetros cúbicos. Só que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então 450 litros. Essa é a resposta para a quantidade de água necessária para encher essa banheira, faltando 10 minutos para 10 centímetros para a água chegar até o topo, tá? Aí qual era o jeito mais fácil? É só você pensar que um metro tem 100 centímetros, mas a cada 10 centímetros é 1 decímetro. Então, 1,5 metros, né? 1 metro teria 10 decímetros. Então, você pode trocar 1 metro por 10 decímetros. 50 centímetros, você pode pensar 5 vezes 10 centímetros, mas 10 centímetros é 1 decímetro. E aqui é a mesma coisa, 6 vezes 10 centímetros, só que 10 centímetros é 1 decímetro. Então, vai ficar simplesmente, ó, 15 vezes 5 vezes 6 vezes decímetro ao cubo, ou seja, 450 decímetros cúbicos, né? Ou 450 litros. Beleza? Então, é isso daí, né, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Que tenham tentado resolver antes de assistir. Pesquisem por mais exercícios de conversão de unidades, que isso é muito importante, porque ajuda bastante a desenvolver o raciocínio, tá? E a gente vai usar muito isso aí na física, beleza? Então isso é muito, muito importante. Então, até a próxima, onde provavelmente irei falar sobre vetores. Até mais.